Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que alegria para nós, né, nesse sábado da quarta semana da Quaresma. E hoje nós vamos poder ver que a nossa igreja ela nos traz uma palavra no seu Evangelho, a qual vai nos levar a pensar e nos levar para que nós possamos ter um encontro cada vez mais próximo de Jesus. E cada vez mais nós vamos nos aproximando da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais nós vamos tendo a certeza de que Jesus, Ele nos amava de tal forma. E que Jesus era aquele que, e é até hoje, onde nós podemos nos aproximar e beber da água da fonte. Da água que nos liberta, da água que nos cura, da água que nos purifica. Eu convido você a pegar no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. E nesse Evangelho nós vamos observar que quanto mais o Senhor Jesus ele pregava o Evangelho, ele dizia a verdade, mais ele incomodava. Então eu convido você que você possa ler comigo. O Evangelho diz assim, ó: ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi, da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou os fariseus que acredita nele? Este poviléu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso nossa lei algum homem, antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhes: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é possível ver nessa leitura que Jesus ele já vem dando testemunho, nós vamos vendo sinais da sua paixão, ou seja, da sua Páscoa. E quando o Senhor ele vai falando às multidões, quando mais ele vai explicando, falando o que é a verdade, mais ele vai incomodando. E se nós formos ver os fariseus, os doutores da lei, eles tinham muita inveja de Jesus. E eles queriam, assim, tirá-lo logo do meio do povo. Por quê? Porque eles estavam perdendo o domínio de todo o povo. Tanto é que nós vamos ver que os fariseus, eles chamam o povo de poviléu. Ou seja, um menosprezo, um povo que é amaldiçoado, um povo que, no modo de ver deles, não mais estava debaixo da doutrina. E quanto mais o povo se aproximava de Jesus, mais o Senhor Jesus os fazia aprofundar no conhecimento, na verdadeira verdade que Deus o tinha colocado aqui para fazer. E os fariseus queriam muito que Jesus desaparecesse. Essa, na verdade, era o grande sonho dos fariseus, né? Porque Jesus, ele representava um sério risco, né?
ao domínio do povo, ao domínio daquela sociedade, aos costumes, né? E é impossível você dominar um povo, uma sociedade, sendo que ela sendo alimentada de conhecimento verdadeiro, de sabedoria, de conhecimento que vem do céu, de verdades. É impossível que seja dominada. Uma hora ou outra a verdade ela aparece, a verdade ela se propaga com muita facilidade e o povo ia entendendo. Por isso que todos os costumes daquela época, todas as leis que os doutores da lei e os mestres queriam para aquela comunidade, Jesus veio desfazendo todas aquelas narrativas, né? Aqueles costumes. Isso também para nós hoje. O Senhor ele começa a nos mostrar que é somente nele que nós vamos encontrar um refúgio, um local seguro, uma água limpa, uma água viva, uma água transformadora. E eu quero te dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você que está me ouvindo, se eu e você não estiverem incomodando alguém, se nós não estivermos falando a verdade, se nós não estivermos sendo combatidos, é porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para fazer tudo aquilo que Ele foi mandado aqui fazer. Fiquemos atentos. Nós estamos quase nos aproximando aí da Semana Santa. Cada vez mais nós vamos nos aproximando. Cada vez mais nós vamos vendo sinais de tudo aquilo que o Senhor veio dar testemunho. Que nós fiquemos atentos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos nossos costumes, nas nossas leis, para ver se tudo isso tem sido do agrado do Senhor Deus, tem sido conforme Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.